Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do empate entre Corinthians e Fortaleza, 0 a 0 na Neoquímica Arena. Mas se tem um resultado que não merecia ter sido, foi esse 0 a 0, pessoal, porque foi um jogo movimentado desde o início e é de se elogiar as duas equipes, porque as duas equipes buscaram o gol a todo instante. Corinthians, lógico, jogando em casa, tinha que partir para cima, e o Fortaleza, você via no final da partida, já nos 40 minutos em diante, o Fortaleza em cima do Corinthians, buscando a vitória a todo instante. Corinthians teve bola na trave, o Breno Lopes perdendo um caminhão de gols, o Moisés também perdeu gol, Fortaleza perdeu muitos gols, assim como o Corinthians. Os dois goleiros fizeram grandes defesas, então foi um jogaço, mas que pena ter sido 0 a 0. Esse jogo aí merecia ter sido um 2 a 2, 3 a 3, de tantas chances criadas, e parabéns aos dois clubes. Nenhum time ficou na retranca, os dois times buscaram a vitória os 90 minutos. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tirar mais e naturalmente isso beneficia, né, o goleiro. O Corinthians, de fato, não sofreu tanto, porque a gente está falando de um Fortaleza muito bem treinado pelo Vojvoda, um time que joga bem nesse cenário, quando o adversário tem posse de bola, quando ele tem campo para contra-atacar, mas o Corinthians não cedeu tantos contra-ataques para o Fortaleza e, ao mesmo tempo, soube ficar em cima, não deixar o Fortaleza confortável no segundo tempo. O Vojvoda começa a consertar o time, principalmente a partir da entrada do Lucero e do Moisés. O ataque ganha um pouco mais de pressão e aí dificulta mais a saída de bola do Corinthians. O ritmo e a intensidade do Corinthians baixaram no segundo tempo, que é normal, pela forma como o time atacou, mas eu vejo que há de se ressaltar como o Corinthians soube se comportar diante de uma equipe que está no estágio à frente de organização, de trabalho do treinador. Então, não dá para encarar somente o lado do tropeço. É claro, para um time na situação do Corinthians, que só conseguiu uma vitória até agora no campeonato, pesa um empate dentro de casa. O ideal teria sido a vitória. Mas a produção ofensiva do time faz o torcedor corintiano olhar e imaginar que agora está num bom caminho. O Antônio Oliveira buscava, né, a primeira sequência dele de 3 vitórias consecutivas, esteve muito perto hoje. Se não fosse o João Ricardo, numa noite muito inspirada, defesa de reflexo, também saindo bem do gol. Aquela da cabeçada do Ranieri, espetacular. Espetacular. Reflexo, puro reflexo. E além disso, muitas saídas de gol dele precisas, evitando cruzamentos do Corinthians. Então vejo que foi uma boa atuação. O Corinthians ainda com alguns desfalques, Yuri Alberto fora, o Romero sendo a referência novamente. Romero só teve uma chance no primeiro tempo, girando. João Ricardo também vai bem. Mas... E a falta, né? A cobrança de falta parecia que era gol, que bateu na rede por fora do Romero. Cobrou bem, mas a chance ali com a bola rolando, né? Foi só essa ali no primeiro tempo. Mas o Antônio Oliveira tenta no segundo tempo algumas alternativas. Já tinha destacado o Mateuzinho pelo lado direito com o Fagner. Ele já tinha feito isso também contra o Fluminense, mais para segurar o lado esquerdo do ataque e agora para ter uma variação de jogadas, e ali, ora o Fagner ia por dentro, ora abrir espaço para o Mateuzinho, e foi uma tentativa válida do treinador. Tentou o Pedro Raul na referência para dar um pouco mais de estatura, mas quando o Pedro Raul entra no jogo é um momento que coincide com a melhora do Fortaleza. O Fortaleza já não dava tantos espaços para o Corinthians e muita gente pode questionar, o Antônio Oliveira demorou a mexer, segurou um pouco as alterações. Eu vejo que ele percebeu que o time estava jogando bem e tentou ir até o limite com essa formação. E quando os jogadores se extenuaram, o Ranieri, um deles, correu muito, merecia ter feito o gol de cabeça, ele foi obrigado a fazer mexidas, mas eu vejo como ressalto, mais uma vez, uma boa atuação do Corinthians para deixar o torcedor mais otimista com a evolução da equipe sob o comando do Antônio Oliveira. Tem muita gente, além de falarmos coletivamente do Corinthians, tem muitos destaques individuais para a gente falar. O Garro, mais uma boa atuação. Breno Bidon, achei muito bem. Quase fez um golaço de letra, né? A dupla de zaga, o Torres, também o Kaká. Torres deu uma pichotada no final ali, mas
né? Uma boa atuação. Exatamente. Obviamente, o Carlos Miguel, daqui a pouco a gente volta a dar alguns destaques individuais. Vamos falar também, obviamente, do João Ricardo, mas vamos dar uma olhadinha nos números do jogo, para a gente analisar um pouco mais esse Corinthians 0, Fortaleza 0. 3 empates hoje, como eu lembrava no início do programa, né? 2-2 do Fluminense e Galo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco também do Fluminense e Galo, empate do Flamengo e Bragantino. E esse 0-0 de Corinthians e Fortaleza, com o Corinthians ficando muito mais com a bola, olha aí, 64,5%. E isso, não sei se vocês concordam, mas mais evidenciado ainda no primeiro tempo, né? Primeiro tempo, Fortaleza pouco conseguia ficar com a bola, mas no geral tá aí, ó. Muito pouco, 34,5% para o Leão do Pici. 18 finalizações do Corinthians, 9 certas contra 2 certas só do Fortaleza. Isso dá a dimensão do quanto o João Ricardo teve de trabalhar para evitar os gols do Corinthians. Exatamente. Essas 9 certas aí tem o quê? Umas 3 ou 4 defesas? Pelo menos 4 defesas difíceis. Difíceis. 5 grandes chances, 2 do Fortaleza, 21 ações na área rival contra 17. Olha, nos passes certos também a diferença muito grande, né? E escanteios 9-5, Fábio. É isso, Abel. O Corinthians foi melhor durante todo o jogo, né? Chamou a atenção um pouco mais o primeiro tempo pela produção ofensiva. O Corinthians criou muito mais chances no primeiro tempo, mas no segundo tempo também teve um controle do jogo. Eu acho que o Fortaleza cresce a partir do momento das substituições. Eu acho que o Vojvoda, ele poupa alguns jogadores, né? Preserva alguns jogadores para o início da partida. E o Corinthians, nas suas mexidas, coloca um time um pouco mais pesado, com um pouco menos de movimentação. Então, eu acho que o Fortaleza cresce no final do segundo tempo, né? Do meio do segundo tempo para o final, por conta dessas substituições. Jogadores mais acostumados do Fortaleza, jogadores titulares, e aí você eleva, o Fortaleza acabou elevando o nível de jogo e o Corinthians acabou tendo uma queda de rendimento. Mas se você olhar para o que aconteceu no jogo, não só os números, né, que são importantes, mas para aquilo que foi produzido dentro de campo, o Corinthians merecia sair com a vitória e acho que o grande destaque do jogo foi o João Ricardo, né, que participou com defesas muito importantes. E com relação ao meio, que eu falo com relação à montagem do Corinthians, Abel, é porque com essa repetição, né, de escalação, o Corinthians vai criando um entrosamento, uma conexão, e aí a gente percebe as movimentações são mais corretas, né? Então, assim, a gente via, por exemplo, o Ranieri tendo que, em alguns momentos, em outros jogos, ter que encaixar um pouquinho como um terceiro zagueiro, e aí ele obrigava uma movimentação do Garro para buscar a bola um pouco mais atrás. Então, assim, essa repetição com o Ranieri e o Bidon, por exemplo, isso deu liberdade para o Garro de criar, né, de pensar somente ali, quase que exclusivamente, com relação à criação de jogadas, dar uma sustentação defensiva. Então, assim, o Kaká e o Félix Torres têm aí 2, 3 jogos em sequência jogando juntos, e aí, a gente sabe particularmente o quanto é importante você repetir a escalação, né? Você criar esse entrosamento, essa confiança entre os jogadores, e o Corinthians não conseguiu fazer isso durante boa parte dessa temporada. Então, assim, foram feitos muitos testes no sistema defensivo, no meio de campo, no ataque, e parece que agora, ele encontrando essa formação ideal, é lógico que não vai ser repetido todos os jogos, né? Porque tem um desgaste, enfim, uma sequência de jogos, mas o Corinthians precisa disso, repetir escalação, ter um padrão de jogo, e isso a gente conseguiu perceber um pouquinho no jogo de hoje. Mais uma vez, sem aquele atacante de ofício, aquele centroavante, Yuri Alberto, nem foi relacionado, ainda se recuperando, o Pedro Raul entrando no segundo tempo, mas mais uma vez sem esse atacante de ofício, esse centroavante nato, vamos dizer assim, criando muitas oportunidades, né? Inclusive, a gente tem uma tela para falar um pouco mais do goleiro do Fortaleza, o quanto ele foi exigido, o João Ricardo, nesse jogo de hoje. A gente já viu algumas defesas, mas a gente tem também os números, olha aí, ó. Mapa de finalizações sofridas por João Ricardo no empate contra o Corinthians. Foi bola para tudo que é lado do gol, olha aí. Total 19, 9 no alvo, 9 defesas. Maior número de um goleiro e um jogo neste Brasileirão. Ainda faltam muitos jogos, mas já me arrisco a dizer aí que ele está competindo para entrar naquela seleção da rodada do Bola de Prata, hein, Breler? Ah, já estava. E tem gente competindo com ele. O Fábio foi bem no jogo do Fluminense com o Galo. O Cleiton também brilhou hoje, mas uma partida como essa do João Ricardo, em que o goleiro é obrigado a fazer 9 defesas e pelo menos 4 delas difíceis, exigindo ali o reflexo, elasticidade dele, é algo notável e mostra como o Corinthians esteve muito próximo do gol. Não fosse
essa atuação brilhante do João Ricardo, se ele não tivesse numa noite tão feliz, provavelmente o Corinthians teria saído com a vitória. E chama atenção, o Fábio já tocou nisso no comentário dele, que o Fortaleza guardou alguns jogadores. Fortaleza vai jogar em Potosí, altitude, a distância, a logística mais complicada. O Corinthians vai jogar contra o Nacional no Paraguai, uma distância mais curta, sem altitude. Então, compreensível a opção do Vojvoda, que já tinha poupado também alguns jogadores contra o Vasco pela Copa do Brasil. E aí, quando o Vojvoda vai ali lançando mão de alguns jogadores, o nível naturalmente melhora. E o Antônio Oliveira tem opções mais limitadas no banco. Hoje, é preciso reconhecer, o elenco do Fortaleza é melhor que o do Corinthians. Mais equilibrado, oferece mais opções por posição, não obriga o técnico a fazer eventuais improvisações. Então, e isso gastando menos que o Corinthians, porque o Fortaleza é muito assertivo em contratações e montagem de elenco. Então, quando o Vojvoda tem esse leque de opções, pode entrar com o Marinho, o Lucero, que é um centroavante ali de mais presença de área e mais definidor que o Renato Kaiser. Do lado esquerdo entra o Moisés, um atacante que fez uma grande temporada no ano passado. Então, é um repertório grande também de qualidade que o Fortaleza tem. E o Corinthians competiu com isso, tudo bem, o Corinthians jogando em casa, mas a gente precisa frisar que o Corinthians está num estágio ainda de construção. E o Fortaleza já passou por tudo isso. Fortaleza hoje tem um elenco consolidado, Fortaleza hoje a casa ali totalmente organizada, Vojvoda dominando todos os processos. O Antônio Oliveira ainda está começando a jornada dele. Então é natural que o Corinthians ainda observe alguns períodos de oscilação, como observou há pouco tempo, até voltar a ganhar. Então é preciso que o torcedor tenha calma, mas saiba valorizar o que o Corinthians fez hoje, que é algo muito difícil. Colocar um adversário como o Fortaleza nas cordas, pressionando, com regularidade no jogo. A gente percebe, no primeiro tempo, de fato, foi um domínio maior do Corinthians. Mas no segundo, o Corinthians ainda teve mais posse de bola, o mesmo número de finalizações do Fortaleza, continua martelando. Fez o João Ricardo trabalhar de novo. Trabalhou mais vezes. Então foi um jogo constante de protagonismo do Corinthians. Então por isso eu vejo que está num caminho de evolução e de afirmação sob o comando do Antônio Oliveira. Um jogo bem melhor do que do meio de semana, né? Porque o Corinthians venceu no meio de semana, enfrentou um adversário pior tecnicamente, né? Porque é um time que disputa o campeonato da Série D com todo o respeito, que se deve ao América, mas jogou muito mal, né? O Corinthians deu ao adversário muitas chances de gol, coletivamente não conseguiu produzir, venceu porque tinha jogadores melhores também com relação àquela partida. Mas hoje não, eu acho que o torcedor que foi à Arena hoje viu um time que se portou muito melhor coletivamente, né? Um time que produziu muito ofensivo, mas que as linhas mais encaixadas, né? Não possibilitando tantas chances para o adversário. Aí é um contra-ataque, né? Um erro de posicionamento que o Corinthians tem que corrigir, né? Talvez um lance desse mudaria todo o cenário do jogo, mas é um time que se posicionou melhor, que aproximou mais as linhas, teve uma compactação melhor do que jogos anteriores. Então, acho que é um processo que o torcedor sai da Arena hoje com o sentimento de que, é lógico que o Corinthians poderia vencer, conquistar os 3 pontos que seriam importantes, mas que produziu para isso, né? O importante é que o Corinthians produziu para vencer o jogo, não venceu, mas fica uma expectativa de que tenha uma evolução para dentro do trabalho do Antônio. O jogo de meio de semana, quando o Corinthians vence o América de virada, fora de casa, destaque muito grande para o Carlos Miguel, com muitas defesas. Hoje eu concordo com o que você colocou no início do programa, Fábio, que ele não teve nenhuma grande defesa, mas as duas grandes chances do Moisés no segundo tempo e do Breno Lopes no primeiro, dá para ver que ele assusta o atacante. Os dois tentam tirar demais, colocar muito no cantinho. Isso acontecia com o Dida também. Exatamente. Né? Até hoje, quando eu lembro daquele pênalti do Edmundo na final do Mundial... É engraçado, porque ele deixa a definição para o atacante, né? Principalmente no primeiro lance do primeiro tempo ali. Porque se ele faz qualquer tipo de movimentação, ele facilitaria a decisão do atacante, de fazer um drible, de colocar a bola em um lugar que ele não conseguiria chegar. Só dele sair, exatamente, ele espera... Vê aquele gigante com aquela envergadura, não é? 2,04 metros, impressiona, né? Ele obriga o atacante a ter que tirar muito dele para fazer o gol e hoje acabou contando também com a sorte. E uma coisa, muito seguro no jogo com os pés. Sim, muito seguro. Verdade. Saindo bem, fazendo boas opções, quando precisa lançar, lança. Então é algo, até uma virtude que o Cássio veio trabalhando, mas não é
natural dele, e o Carlos Miguel demonstra ali fazer com segurança e com mais naturalidade. É muito boa. Boas reposições. Sim. Então, Essa é uma delas que deu a chance para o Mateuzinho, ó. O Mateuzinho teve a chance aí jogando... Você combinou com a produção, você? Não, a gente está entrosado aqui, como esse Corinthians do Antônio Oliveira vai se entrosando. E o Carlos Miguel hoje está pronto, de fato, para ser titular do Corinthians, mas é o que a gente vinha falando no 360 durante a semana, né, Abel? O torcedor que hoje exalta o Carlos Miguel, dono da posição, na primeira oscilação, na primeira falha, vai cobrar e pedir a volta do Cássio. Então é preciso ter calma também com essa transição do Cássio. Não é fácil substituir e colocar no banco um goleiro como ele, mas o Carlos Miguel até aqui tem ido muito bem, muito seguro. Não fosse a noite do João Ricardo, ele também teria sido ali um dos melhores em campo, pelo trabalho que fez, pela segurança que passou. Mas a atuação do João Ricardo, por ter trabalhado mais, foi mais impactante que a do Carlos Miguel. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Corinthians e Fortaleza. 0 a 0, empate amargo, mas merecia pelo menos aí um 2 a 2, 3 a 3 pelas inúmeras chances claras de gols que as duas equipes tiveram e também principalmente o goleiro do Fortaleza fez grandes defesas. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.